meu lado. Só que a princípio eu nem tinha olhado para esse rapaz, porque eu tava no meu livro. Só que aí ele começou a comentar do livro, a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. No final ali, a gente já tava trocando número de celular. Antes da nossa relação, nós ficamos com tal problema. Ele sempre me disse que era cristão e eu sempre falei pra ele que era ateia. Pra quem não sabe o que é ateia, não acredita em Deus, não acredita em demônio, eu coloquei na minha cabeça que nunca ia dar certo, que a relação de um cristão com uma ateia jamais ia dar certo. Eu tinha como exemplo a minha relação com os meus pais, né? Só que aí a gente foi conversando, ele me falou que não tinha nada a ver, que eu não ia interferir na fé, na crença dele, ele também não ia interferir em quem eu sou. E, gente, se tem uma coisa que eu posso garantir pra vocês, é que se existe amor de verdade e respeito, nada mais importa. Porque realmente isso nunca foi empecilho. Soube respeitar muito bem essa nossa diferença, digamos assim. Já a minha sogra, desde o início, ela me desrespeitou. Ele falou assim, olha mãe, é a minha namorada. A primeira pergunta que ela fez, né, qual a sua religião? Eu falei, não tem religião, eu sou ateia? Nossa, ela já começou a querer pregar a todo custo na minha cabeça. Ela queria porque queria que eu fosse para a igreja. Porque se eu fosse para a igreja, o meu pensamento ia mudar, sabe? Para minha sogra, ela não conseguia entender como uma pessoa não acreditava nas mesmas coisas que ela acreditava, entende? Mas a gente foi levando assim, porque eu sou uma pessoa da paz, então eu não... E a gente casou. E sim, gente, eu me casei na igreja, porque isso era uma coisa muito importante para o meu marido. Ele me explicou que se a gente não casasse na igreja, era uma coisa que afetava diretamente a religião dele, né? Eu casei na igreja. O problema mesmo começou a partir do momento que eu engravidei. A questão do batizado do bebê. Ela já começou a colocar na cabeça do meu marido. E aí um dia eu sentei com o meu marido e eu falei assim para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu não sou contra o nosso filho ser batizado. Eu só não quero que ele seja batizado ainda bebê. Eu quero esperar ele crescer, porque para mim isso é uma escolha dele. Até porque não existe só uma religião, existe várias religiões. Então eu quero que ele cresça e que ele saiba escolher. E aí sim, né, se ele vai querer ou não ser batizado nessa religião. Eu não quero tirar essa escolha do meu filho. E no dia que eu pari, a minha sogra virou um inferno. Não tinha um dia sequer que ela não ficava com isso. E o batizado do Davi, e o batismo do Davi, a gente tem que batizar o Davi. Davi já tá velhinho. E eu tentava, para não causar confusão, eu ficava, sogra, calma, ele tá muito... Só que um dia ela chegou na minha casa decidida a causar confusão. Meu filho estava com 4 meses. Ela já chegou falando que estava passando a hora de batizar aquele menino. E aí ela já começou a falar coisas que me ofendiam. Marido para servir para mim, entende? E, gente, ela escolheu um péssimo dia. Eu não tinha dormido porque o meu bebê estava doentinho. Eu estava assim, sogra, eu vou te falar a verdade. Eu não vou batizar o meu bebê agora. Quando ele crescer, que ele saber ter as próprias escolhas dele, ele decide se ele vai querer ou não ser batizado, qual religião ele vai seguir, se alguma religião, mas eu não vou tirar essa escolha do meu filho. Pra quê? Foi a mesma coisa de cutucar onça com vara curta. Ela tava na porta da sala, eu tava na porta do quarto. Gente, essa velha parece que ela voou, ela deu um pulo tão grande em cima de mim, que parece que ela voou da viva, me rasgando, me xingando, falando assim que o filho dela tinha escolhido mal, o neto dela errado, e me batendo, e falando e me batendo. O meu marido custou conseguir tirar a mãe dele de cima de mim. Nisso ele tirou ela de cima de mim, colocou ela no carro quase que à força e levou ela para casa dela. Eu só não dei queixa em consideração ao meu marido, porque, né, eu não queria causar isso com a mãe dele, só por causa disso eu deixei pra lá. Mas pra mim foi o cúmulo do absurdo. Cara, eu sempre respeitei a religião das pessoas, eu sempre respeitei a simples fato de eu não crer, né? Pelo simples fato de eu ser ateia, eu mereço ser desrespeitada, ser agredida da forma que ela fez. O meu neném tá com 1 aninho agora e eu tô irredutível nisso, sabe? Ainda hoje ela toca no assunto, ela tenta fazer com